a verdade chocante sobre a possível conversão de Vic Vanilla. Graça e paz, meus irmãos, pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E hoje eu quero dar a minha opinião sobre essa situação, a possível conversão de Vic Vanilla de satanista para o cristianismo. Será isso verdade? Eu quero saber a sua opinião. Amém? Vic Vanilla, ele é conhecido na internet como satanista. Ele é uma pessoa que se auto-intitula Maçom Grau 33, ele se intitula profundo conhecedor do esoterismo, ocultismo, cabala, magia negra, e segundo as suas próprias palavras, não parece que o desejo dele é se tornar um cristão, mas eu já vi algumas fotos dele na internet circulando, ele abraçado com o pastor Luciano Subirá, eu não sei. Eu sei que eu ouvi da boca dele que ele, na verdade, ele se alinha muito mais com o judaísmo, naquela linha mais esotérica, voltada à cabala, enfim, ele sempre viveu nesse mundo de ocultismo e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A verdade é, eu não sou o dono da verdade. O que eu vou falar aqui com você é a expressão do meu pensamento, é o meu sentimento, a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Na verdade, eu nem queria falar sobre esse assunto, porque eu não me sinto, de maneira nenhuma, em condições de criticar ninguém que deseja procurar Jesus. Eu não tenho condição de saber se o que ele está dizendo, se o desejo dele é verdadeiro ou não. Somente Deus pode julgar isso. Mas eu posso julgar as coisas que nós conhecemos a partir do que já existe em abundância na internet sobre ele, sobre palavras que ele mesmo disse a respeito de Jesus, a respeito dos cristãos, a respeito de pastores, a respeito dos evangélicos, não é? E eu posso comparar com a palavra de Deus. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sou representante. Como pastor, eu sou mensageiro do dono da verdade. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa. Eu posso comparar o caminho que Vic Vanilla fez até aqui e comparar esse caminho com a palavra de Deus. E aí nós podemos tirar algumas conclusões. De maneira nenhuma eu quero ser desrespeitoso e nem quero colocar em dúvida a possibilidade da conversão verdadeira de Vic Vanilla. Queira Deus que isso seja de fato uma verdade. Queira Deus que ele esteja trilhando pelo caminho certo. Inclusive, ore para que isso aconteça de verdade, para que não seja simplesmente uma forma de ganhar seguidores, ganhar projeção na internet, mas enfim, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentar neste vídeo. Eu prometo que eu vou responder a todos os comentários. Amém? Eu quero te convidar também a se tornar membro do canal. Uma novidade que eu implantei aqui no canal para te dar acesso antecipado a diversos vídeos que eu já tenho aqui colocado em programação para ser liberado para a audiência, mas você já vai ter acesso antecipado a todos esses vídeos, prioridade nas respostas em lives, promoções exclusivas e tudo mais para te ajudar a crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Pois bem, como eu disse, eu não quero criticar a conversão de Vic Vanilla, não quero falar da pessoa de Vic Vanilla. Só Deus tem o poder de vasculhar as verdades dentro do coração do homem. O que eu vou fazer nesse vídeo, sendo, como eu já disse, o mais respeitoso possível, é analisar o que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de situação. Inclusive, eu tenho um short aqui no vídeo também, aliás, aqui no canal, depois você procura entre os vídeos, onde eu falo sobre Vic Vanilla. Um vídeo que eu assisti, eu estou puxando pela memória, um vídeo que eu assisti há muito tempo e me chamou a atenção porque ele falou que ele estava inserido dentro de uma rede social, né, que é muito parecida com essa do YouTube, o TikTok. Ele estava inserido ali dentro justamente porque dentro do TikTok era mais fácil de encontrar crianças e adolescentes. E é muito mais fácil alterar, manipular a mente de crianças e adolescentes do que de adultos, né? Eu fiz uma crítica ferrenha sobre isso, depois você dá uma olhada que, enfim, esse não é o primeiro vídeo que eu falo sobre Vic Vanilla. Pois bem, mas quem é Vic Vanilla? Vic Vanilla é uma figura polêmica que esteve profundamente envolvida com práticas espirituais esotéricas e ocultas. Ele é conhecido por ser um ex-satanista declarado, além de maçom grau 33, bruxo e mago. Vic também se envolveu com religiões de matriz africana, como candomblé, e adquiriu um vasto conhecimento sobre cabala,
magia negra e esoterismo. Sua experiência espiritual inclui a manipulação de energias ocultas e o uso de magia, tanto em rituais quanto em suas interações com outros praticantes espirituais. Antes da sua alegada conversão, Vic fazia críticas abertas ao cristianismo e se apresentava como uma figura de autoridade em práticas espirituais das trevas. Isso não é mentira para ninguém, eu não estou falando mal de Vic Vanilla. Existem dezenas, quem sabe até centenas, milhares de vídeos onde ele fala abertamente tudo isso aqui, onde ele mesmo comenta sobre o seu profundo conhecimento em todas essas linhas de crendices espirituais, sobre magia, etc, etc, etc. Mas parece que tudo começou a mudar na vida de Vic Vanilla quando ele conheceu o recém-falecido Daniel Mastral, cuja notícia do falecimento eu entreguei aqui também no canal. E a partir dessa suposta amizade que começou a nascer entre os dois, antes do falecimento do Mastral, parece que houve o início de uma conversão. Talvez Mastral, já tendo passado pela magia negra, pelo satanismo, como ele falava também, ele tinha as formas corretas de abordar o assunto, ele sabia como entrar nesse assunto, e, enfim, parece que tudo começou a partir de aí. Segundo o que eu entendi em vídeos e declarações do próprio Vic. O interessante é que Vic Vanilla era também um ferrenho opositor de Daniel Mastral. Sempre que teve oportunidade, em todos os vídeos antes dessa possível conversão, dessa possível amizade, era sempre no sentido de criticar duramente o Mastral, que também, segundo ele, era ex-satanista, mas Vic Vanilla dizia que o Mastral era um satanista fake, que tudo que ele falava nos seus livros era mentira, etc, etc, etc. Mas, mais uma vez, quem sou eu para julgar? Só Deus para saber a verdade. A gente sabe também, pelos vídeos do Vic Vanilla, que ele sempre foi um crítico extremamente duro contra a pessoa de Jesus Cristo. Em vários podcasts e entrevistas, você provavelmente já assistiu, ele, Vic Vanilla, afirmava que Jesus Cristo jamais existiu, nunca, nem mesmo como figura histórica, tratando-o como um arquétipo semelhante a Buda, Krishna, Horus e outras figuras mitológicas. Para ele, para Vic Vanilla, Jesus Cristo era uma criação simbólica usada para transmitir filosofias e controlar as pessoas. Ele ridicularizava a ideia de um Jesus Cristo Salvador, alegando que a narrativa de Jesus era apenas um mito usado para manipular o inconsciente coletivo das pessoas. No entanto, a Bíblia afirma, com todas as letras, a existência de Jesus como Filho de Deus e a importância de sua vida, morte e ressurreição para a salvação da humanidade. Lembrando que quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, ele não subiu imediatamente aos céus. Lá na palavra de Deus diz que ele ainda passou 40 dias entre as pessoas aqui nesse plano. E quando Jesus foi assunto aos céus, havia entre os presentes aproximadamente 500 pessoas, testemunhas oculares daquele fato que foi registrado no livro de Atos. Em João, capítulo 1, verso 14, está escrito assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Está falando sobre a palavra de Deus, está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, mostrando, obviamente, cristalinamente, que Jesus Cristo, sim, é Deus. Além disso, Paulo afirma a historicidade e centralidade de Jesus em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. A NVI diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E nós cremos que estes textos são inspiração, são formas de Deus se expressar conosco, inspirando o homem para deixar o registro perfeito, o registro não só espiritual, mas histórico de tudo que aconteceu, de tudo que era mais relevante e que aconteceu de fato na vida de Jesus Cristo. Mas continuando, Vic Vanilla, ele falava muito mal dos cristãos. Todos os vídeos que você pegar, principalmente os mais antigos, e nem tão antigos assim, eu estou falando de talvez 2, 3 meses atrás, eu falo de podcast de 2, 3 meses atrás,
ele falava extremamente mal dos cristãos. Vic Vanilla, ele foi um crítico severo de nós que nos chamamos cristãos, afirmando que muitos de nós, seguidores de Cristo, somos facilmente manipulados por líderes religiosos. Vic Vanilla sempre zombou da fé cristã e ridicularizava pastores, ridicularizava a questão do dízimo, incluindo figuras proeminentes como o próprio pastor Rodrigo Silva, o bispo Edir Macedo também já foi alvo das suas críticas, e outros, muitos outros mais, desdenhando dos seus ensinamentos e da teologia cristã. Vic Vanilla dizia que os cristãos em geral seguiam sua fé de maneira cega, sem questionar, tornando-se presas fáceis para manipuladores. Jesus, no entanto, nos advertiu que os seus seguidores enfrentariam oposições e zombaria. Preste atenção nisso, é uma palavra profética que veio do próprio Jesus Cristo. Jesus, ele prometeu, ele disse com todas as letras que nós sofreríamos críticas, que nós sofreríamos oposição e seríamos zombados. Mas prometeu que aqueles que permanecessem fiéis a ele até o fim seriam bem-aventurados. Em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, por exemplo, nós temos: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, nós cristãos, nós já estamos preparados para zombadores, como era o caso de Vic Vanilla. Como eu quero deixar bem claro, eu estou afirmando que ele era. Eu espero, de fato, que tudo que ele pensava sobre Jesus, tudo que ele pensava sobre os cristãos, sobre a igreja evangélica, ficou para trás. Nós precisamos, como cristãos, dar esse voto de confiança a ele. Mas eu estou ainda te mostrando e como que nós vamos chegar nesse raciocínio, a palavra de Deus nos mostra. Aguarde aí. Se você não fez isso ainda, deixe o seu like nesse vídeo porque é muito importante. Amém? Além disso, Paulo também previu que a fé cristã seria objeto de escárnio, mas que os cristãos deveriam manter sua fé e coragem. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, está escrito: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, não tem novidade nenhuma nas atitudes de Vic Vanilla contra os cristãos, contra líderes cristãos antes da sua conversão. Está tudo certo e profeticamente previsto na palavra de Deus. Outra coisa que nós precisamos ficar muito atentos é que o próprio Vic Vanilla, em várias de suas declarações, ele disse da sua própria boca que com o seu conhecimento de teologia, que o seu conhecimento sobre esoterismo, magia e satanismo, ele afirmava que poderia facilmente abrir uma igreja e manipular os cristãos, que ele ganharia fácil 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais por mês, que ele conhecia técnicas de controle mental e espiritual e acreditava que poderia enganar os fiéis ao distorcer as escrituras e apresentar falsas doutrinas. No entanto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, alerta claramente sobre o perigo dos falsos profetas. É aqui que a gente tem que ficar de olho, porque a Bíblia nos dá todas as direções, todas as dicas para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Preste atenção, porque, sem dúvida nenhuma, essas pessoas existem e muitas vezes elas estão inseridas dentro das próprias igrejas. Mas olha o que Jesus disse e ficou registrado em Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Amado, amada, preste atenção, nós não podemos duvidar da sinceridade do coração de Vic Vanilla. Nós não temos autoridade espiritual para isso. Mas nós temos o espírito de discernimento. E o espírito de discernimento vai nos mostrar, vai mostrar a mim, vai mostrar a você, exatamente sinais e maravilhas que são de Deus, sinais e maravilhas que não são de Deus. Nós precisamos ficar atentos e buscar no Senhor se aquilo é de fato verdade ou mentira. O próprio Paulo, ele disse assim: ouve todas as coisas. Eu estou parafraseando. Ouça tudo, veja tudo. Vai em todos os lugares, converse com todas as pessoas, porém, retenha apenas o que for bom, aquilo que vai segundo a palavra de Deus e jamais
de encontro contra aquilo que a palavra de Deus estabelece como sendo importante, como sendo bênção para as nossas vidas. Amém? Paulo também advertiu sobre esses falsos mestres em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14. Preste muita atenção no que Paulo diz. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás, escute isso, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, nós não podemos de maneira nenhuma ficar com a guarda baixa. Nós precisamos crer na conversão dele, nós devemos orar pela conversão genuína do coração dele, da estrutura dele, que haja uma transformação de vida, uma renovação da mente, segundo diz a palavra do Senhor. Mas nós precisamos ficar atentos, nós precisamos tratar essa situação com sabedoria, com amor sim, porque sem amor não adianta nada, nada vale a pena, mas nós devemos ter os cuidados necessários para proteger a igreja do Senhor Jesus, e eu falo isso com todo o amor em Cristo que eu tenho pela vida de Vic Vanilla, desejando profundamente que de fato ele tenha encontrado Jesus. Amém? Mas nós precisamos ficar atentos e fazer a nossa parte para que nós não sejamos enganados. Então, espírito de discernimento, conhecimento da palavra de Deus, leitura da palavra, nos aprofundarmos na palavra do Senhor, tudo isso é muito importante, porque a palavra é a verdade, e a verdade não nos deixa enganados na mentira. Amém? Apesar de tudo isso, não podemos negar Jesus a Vic Vanilla. Ele pode, de fato, ter se convertido realmente. Apesar de todo o passado sombrio e das críticas à fé cristã, nós não podemos, como cristãos genuínos e verdadeiros, negar a possibilidade de que Vic Vanilla tenha se convertido a Cristo genuinamente. A Bíblia nos oferece o exemplo de Saulo de Tarso, se lembra? Que perseguiu severamente os cristãos, mas foi transformado de verdade após um encontro poderoso com Jesus no caminho para Damasco. Você conhece muito bem a história. Saulo ficou cego por 3 dias, o que simbolizou uma transição de uma vida de perseguição para uma vida de fé. Depois da sua conversão, Saulo, que passou a chamar Paulo, passou por um período de preparação antes de iniciar o seu ministério. E aqui tem algo muito importante para comunicar com você. Veja bem, Atos capítulo 9, versos 3 a 6, na Nova Versão Internacional. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? No entanto, diferente de Paulo, que passou anos sendo preparado para o ministério, Vic Vanilla já parece cogitar abrir uma igreja imediatamente, o que pode levantar questionamentos sérios sobre a profundidade da sua conversão. Como a Bíblia nos ensina, o tempo de amadurecimento espiritual é essencial para o desenvolvimento de um ministério sólido. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas quando da conversão de Saulo para Paulo, como você viu aí no texto sagrado, ele teve esse encontro com Jesus Cristo e ele foi cego naquele momento. Para ele conseguir entender a cegueira espiritual onde ele estava inserido. Então, ele passou 3 dias mergulhados em trevas. E só depois disso foi que ele voltou a enxergar. Aí sim, sendo uma nova pessoa totalmente transformada e um fiel seguidor de Jesus Cristo. Porém, preste atenção nisso. Paulo não começou o seu ministério, diferente do que muitas pessoas pensam, imediatamente. O processo de conversão de Paulo levou entre 13 e 14 anos, segundo os historiadores. Não foi uma coisa assim que ele se converteu, passou 3 dias, voltou a enxergar e semana que vem ele já começou a pregar Jesus. Mesmo porque ele era um zeloso conhecedor da lei. Ele conhecia a lei de Moisés com uma profundidade muito grande. Então ele teve que ter a sua mente preparada, ele teve que ter a sua mente transformada para trocar todo o conhecimento que ele tinha antigo sobre a palavra de Deus pelas verdades apresentadas por Jesus Cristo. Faz sentido? E esse processo, como eu disse, levou entre 13 e 14 anos. A palavra de Deus diz que só depois de 3 anos é que ele veio a conhecer Pedro, porque todas as pessoas ficavam com o pé atrás, e com razão, porque ele sentia prazer na morte de cristãos. Lembra lá de Estevão? A palavra do Senhor diz que ele
participou da morte de Estevão e naquele dia, no mesmo dia da morte de Estevão, houve uma grande perseguição aos cristãos. Então, tudo tem que ser com calma, tudo tem que ter paciência, porque é só o tempo que vai mostrar o fruto da árvore. Você não planta uma árvore hoje e amanhã ela já apresenta para você os frutos dela. O fruto vem com o tempo, é ao longo do tempo. Os frutos vêm devagar e são os frutos a chave que vão dizer para nós sobre a verdadeira conversão de Vic Vanilla ou não. O que Jesus falou também sobre os lobos em pele de cordeiro. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Lembra do texto que nós falamos? Que se disfarçam de líderes espirituais, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Esses líderes aparentam ser piedosos, corretos, mas as suas intenções são egoístas e destrutivas. Lembra as diversas falas de Vic Vanilla, que se ele quisesse se tornar um pastor, ele construiria uma igreja, que lotaria essa igreja rapidamente, que rapidamente ia ganhar muito dinheiro, manipulando aquelas pessoas, os seguidores que estivessem ali com ele? Lembra que ele disse isso de maneira muito clara e transparente em diversos vídeos na internet? Então nós precisamos ter o devido cuidado. Você que me ouve precisa ter muito cuidado, porque daqui a pouco ele começa a soltar vídeos na internet, ele é uma pessoa que tem um poder de articulação, ele fala muito bem, ele tem uma oratória muito boa, apesar que todo o conhecimento cristão dele não chega nem no nível de raso. Todas as declarações que ele fala sobre Jesus, sobre a Bíblia Sagrada, é muito raso o conhecimento. Mas entre uma pessoa que tem um conhecimento raso, mas uma oratória perfeita, uma dicção convincente, ele tem argumentos muito bons, né? E se essa pessoa começa a falar na internet, mesmo que o conhecimento seja bastante raso, ele passa por um sábio. Ele passa por uma pessoa que conhece profundamente a palavra de Deus. E não é o caso de Vic Vanilla. A mente dele ainda está poluída, ainda está cheia de conceitos, de paradigmas relacionados a esoterismo, ocultismo, bruxaria, satanismo. A mente dele precisa passar por essa limpeza antes dele poder desejar ensinar alguma coisa a respeito da palavra de Deus para nós que somos cristãos. Amém? Então nós precisamos ficar muito atentos para que nós não venhamos a ser enganados. Mateus, capítulo 7, verso 15 diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha que palavra forte, né? Lobos devoradores. O apóstolo Pedro também fez advertências semelhantes sobre falsos mestres, que introduziriam heresias destruidoras no meio da igreja. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, nova versão internacional, está escrito: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também haverá entre vocês falsos mestres. Haverá entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Vic Vanilla, como eu já disse, em diversos vídeos, ele diz que com o conhecimento vasto que ele tem sobre esoterismo, magia negra, manipulação, técnicas de manipulação, ele poderia sim manipular os cristãos bem intencionados que estivessem ali onde ele estaria ministrando. Então, isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus nos adverte claramente a respeito disso. Mais uma vez, quero ressalvar que eu não estou duvidando da conversão dele, mas eu preciso ser claro e te mostrar que a palavra de Deus diz claramente, mais uma vez, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Eles introduzirão secretamente, eles não vão dizer abertamente, porque Satanás trabalha com a mentira, trabalha na escuridão. E a escuridão, a falta de luz, significa ignorância, vai trabalhar na ignorância das pessoas, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, para eles e para as pessoas que, obviamente, estiverem envoltas em todas essas mentiras. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar muito atentos. Amém?
Se você não fez isso ainda, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e vá colocando as perguntas aqui embaixo nos comentários. Vou ficar muito feliz de interagir com você. Mais uma vez, quero te convidar, se você ainda não é membro do canal, torne-se membro. Uma pequena contribuição, uma pequena oferta no ministério aqui na internet, no nosso canal, vai fazer toda a diferença e que Deus te abençoe abundantemente pela sua semente. Amém? Continuando. O exemplo de Saulo, sua conversão no caminho para Damasco, em quanto tempo desde a sua conversão ele começou o ministério? Já falei sobre isso. Levou aproximadamente de 13 a 14 anos para que ele pudesse iniciar oficialmente o seu ministério, aí sim como um apóstolo de Jesus Cristo. Mas até então, ele se resignou à sua insignificância, à sua convicção de que precisava aprender, a sua humildade de se tornar aluno de novo, esquecer tudo que ele tinha aprendido, reaprender sobre Jesus Cristo, sobre a vida do nosso Salvador, para aí sim, depois dele ter um relacionamento íntimo, profundo com Jesus, com o Espírito Santo, ele começar a falar para as pessoas, para a igreja de Jesus Cristo, como nós conhecemos que aconteceu. E, de fato, ele foi um dos maiores evangelistas, foi uma das pessoas que mais pregou o evangelho no mundo e ganhou almas para o Senhor Jesus. Então, inclusive foi pelo trabalho de Paulo que nós temos a Bíblia hoje nas nossas mãos. Pelo trabalho de Paulo, milhares e milhões de pessoas vêm se convertendo ao Evangelho, a Jesus Cristo durante a história. Então, isso não aconteceu de uma hora para outra, isso não aconteceu em sequência de dias, foram anos gastos para renovação de mente, transformação do espírito e para ter de verdade relacionamento com o Senhor. Amém? Gálatas capítulo 1, 17 e 18 diz: Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 3 anos depois, veja bem, eu já disse isso, 3 anos depois, somente depois de 3 anos da conversão, subi a Jerusalém para conhecer Pedro e estive com ele 15 dias. Um cuidado que Pedro teve ao se relacionar com esse novo cristão, porque ele sabia do prazer que Paulo tinha, aliás, que Saulo tinha, né? Paulo já é depois da conversão ao Senhor Jesus, ele sabia do prazer que ele tinha em matar cristãos. Então, o cuidado de Pedro foi muito propício, foi muito correto. Então, para você que é líder, quem sou eu para querer dar conselhos para um pastor Luciano Subirá? Eu vejo os vídeos dele, sou um admirador das mensagens dele, um homem de Deus, mas pessoas que são líderes, né, já irem se abrindo assim para um convertido como Vic Vanilla é perigoso, é perigoso. Nós precisamos estar sempre muito atentos, principalmente, meu irmão, preste atenção, as pessoas que você convida e leva para dentro da sua casa. Principalmente pessoas que viveram esse tipo de vida que Vic Vanilla estava inserido. Né? São pessoas que estão num processo de libertação. Quem sabe de libertação, quem conhece sobre libertação, vai entender o que eu quero dizer. Amém? Mais uma vez, esperando do fundo do meu coração que essa conversão seja real e verdadeira. Então, esse tempo de preparação para Paulo foi fundamental para o sucesso do seu ministério missionário, que mais tarde impactaria o mundo inteiro. A conversão de Saulo é um exemplo claro de que o chamado de Deus vem acompanhado de um tempo. Preste atenção nisso. A conversão de Saulo é um exemplo claro, cristalino, de que o chamado de Deus vem acompanhado, necessariamente acompanhado, de um tempo de crescimento e maturação espiritual. Amém? Não acontece de forma instantânea. O que a Bíblia diz que devemos observar? Esse é o ponto central deste vídeo. Eu quero que você preste muita atenção. A Bíblia nos ensina que devemos discernir as pessoas, especialmente líderes espirituais, pelos seus frutos. Os frutos, ou seja, as ações das pessoas, o caráter das pessoas, as palavras das pessoas, os seus pensamentos, os seus ensinos, são verdadeira evidência de uma vida transformada por Deus. Jesus explicou claramente que o comportamento de uma pessoa revela sua verdadeira natureza. Nós não precisamos criticar Vic Vanilla, basta nós observarmos o que ele vai fazer daqui para frente. Mais uma vez, sempre orando pela real conversão dele, porque se ele se converter, ele vai ter uma eternidade inteira de proveito, de bênçãos,
milagre dia após dia na presença do Senhor Jesus. Mas se ele continuar pelo caminho que ele sempre trilhou, ou sempre disse trilhar, o fim dele será de muita dor, muito triste. E não só dele, mas de todas as pessoas que convivem com ele, acreditam nas bobagens, nas mentiras que ele prega, ou pregava, enquanto satanista, né? Então, nós precisamos ficar atentos aos frutos. Mateus 7, 16 e 17, nova versão internacional, diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Até agora, Vic Vanilla só deu fruto ruim, né? Vamos observar daqui para frente, vamos orar daqui para frente, desejando para o Vic Vanilla a verdadeira conversão, a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, que só é possível ser encontrada em Jesus Cristo. A felicidade verdadeira somente em Jesus Cristo. Um casamento feliz só na pessoa de Jesus Cristo. Uma família feliz, saudável, presente no altar de Deus. Filhos na presença de Deus somente com Jesus Cristo. Não tem outro caminho. A minha oração, Vic, se você ouvir esta mensagem, este vídeo, é para que você de fato tenha entregado a sua vida para Jesus. Que Jesus possa te transformar e te fazer, no devido tempo, um grande homem de Deus, uma pessoa que de fato vá pregar o evangelho a toda criatura nos 4 cantos da terra. Amém? Quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. Se você não fez isso ainda, faça agora, se inscreva, deixa o like nesse vídeo, comente e compartilhe com o maior número de pessoas e torne-se membro do canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.